o analista tem que ter um conhecimento muito amplo de todo o mercado, não só brasileiro, mas como o mercado latino-americano de uma forma geral, para ficar de olho nos talentos e quem que eles podem monitorar para trazer para o clube, né, para gerar um certo ganho para o clube, um ganho dentro de campo e também financeiro. Eu comecei a trabalhar com dados em 2010, em Londres. Não foi por formação, na verdade eu estava cursando o curso de administração. No segundo ano eu conheci uma pessoa que trabalhava com dados numa empresa que fornecia dados para casas de apostas. Na verdade era um grupo de apostadores nessa empresa e eles forneciam os dados para os clientes, que eram os apostadores profissionais. Aqui na Inglaterra é bem usado esses dados preditivos, que eles chamam, para apostadores profissionais. Aqui eles têm os sindicatos de apostadores, que são fundos, né, grandes de apostadores profissionais que usam esses dados preditivos para executarem essas apostas. Só que o meu trabalho era muito mais ligado com a parte do futebol, mesmo com esse conhecimento analítico para entender exatamente como esses dados eram, né, passados aos apostadores profissionais. Eu fui adquirindo um conhecimento muito analítico do jogo. Um ano e meio atrás, eu decidi juntar com outras pessoas e fundar a Allstats, uma das primeiras empresas estatísticas do ramo, e a gente conseguiu trabalhar com alguns clubes, atletas profissionais, enfim, e conseguimos também ter uma academia de formadores de analistas. Então, a gente conseguiu formar aí mais de 60 analistas dentro do nosso sistema de ensino. O objetivo da empresa e os clientes nossos, a gente trabalha com atletas profissionais para melhoria de performance desses atletas. Trabalhamos com clubes, relatórios individuais, coletivos, para o clube também melhorar a performance. Trabalhamos para a mídia, fornecendo dados oficiais para federações também. Então esse é um trabalho bem importante para as federações até promoverem os próprios campeonatos, mas o trabalho mais forte realmente são para atletas, desculpa. Então a gente consegue ajudar bastante os atletas a melhorarem performance a cada partida. Então esse é o nosso trabalho da Allstats. O futebol tem sido analisado cada vez mais por essa perspectiva analítica, até por uma certa profissionalização da área. O futebol, até pouco tempo atrás, muitas equipes grandes do cenário do futebol nacional não tinham equipes analíticas muito desenvolvidas. Essa massificação analítica foi começando a ganhar espaço no cenário nacional mais ou menos 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então, a gente vê os clubes de mais sucesso. Claro que a questão financeira é muito relevante para o futebol, mas quando a gente pensa na competitividade, a gente tem que falar de números. Eu venho de uma formação onde eu vi um clube crescendo, um clube pequeno aqui da Inglaterra, de Londres. O clube saiu da 3ª divisão, foi parar na 1ª divisão no ano passado, da melhor liga e mais competitiva liga do mundo. Então, também uma das ideias que eu tive, né, de levar isso para o Brasil e para o resto do mundo era realmente porque eu vi qual que é o poder do número aqui dentro do futebol. E eu digo que hoje já tem muita equipe brasileira começando a dar mais valor, mas ainda o Brasil está muito atrasado nessa área. Principalmente os clubes menores, eles deveriam dar mais valor nesses números do que os clubes grandes, com poder de investimento maior. Porque a margem que você ganha de competitividade sendo um clube pequeno e apostando nos números é muito maior, porque ele te dá um poder de decisão muito mais apurada. Então você consegue ir ao mercado buscar os jogadores que realmente poderão te ajudar. Os analistas, eles têm um trabalho um pouco complexo e um trabalho bem puxado, na verdade. Os analistas de clubes,
eu pude acompanhar muito. Eu estive no Brasil um tempo atrás e viajou o Brasil afora visitando clubes. O analista, ele tem um trabalho, ele é sobrecarregado às vezes nesse trabalho, porque ele viaja com o clube, ele viaja com o time, ele faz a filmagem dos jogos e ele faz a coleta dessa estatística, né, dentro das partidas. E a gente sabe que para um clube mediano, pelo menos 2 ou 3 analistas são necessários, porque a gente está falando de análise de mercado e análise de desempenho. Então são 2 áreas diferentes. Análise de mercado, o analista tem que ter um conhecimento muito amplo de todo o mercado, não só brasileiro, mas como o mercado latino-americano de uma forma geral, para ficar de olho nos talentos e quem que eles podem monitorar para trazer para o clube, né, para gerar um certo ganho para o clube, um ganho dentro de campo e também financeiro. E o analista de desempenho é um analista que está ali no dia a dia, fazendo as filmagens, recortando os vídeos, ajudando a comissão técnica até a desenvolver as estratégias táticas. Claro que eles passam mais a questão numérica, mas eles estão sempre dando esse braço de suporte, de apoio para a comissão técnica. Quando a gente faz esse trabalho com o atleta, a gente tem que saber tudo que está em volta daquela partida que o atleta disputou. Então é um trabalho bem complexo nesse sentido, mas o analista ele tem que ter um olho muito crítico, um olhar bem, bem crítico para o jogo. Essa é bem, eu até brinco às vezes quando o pessoal pensa que a gente trabalha com futebol, que é aquela visão de torcedor, de estar num bar assistindo, com um copo de cerveja na mão. Não é bem essa função do analista de desempenho. Para se aproximar de uma carreira de dados no futebol, hoje são várias plataformas, até mesmo a CBF tem cursos, muitos cursos de várias empresas, tá? Alguns diferentes de outros, um com um tom mais tático, outro com um tom muito mais analítico, mais numérico. Um analista, ele precisa, primeiro de tudo, ele precisa ter uma paixão pelo futebol, de verdade. Porque assim, a gente tem que dividir os apaixonados por futebol. Algumas pessoas são muito apaixonadas pelos seus próprios clubes. E isso não é suficiente para ser um analista de desempenho, um analista de uma forma geral. Você precisa ter uma vontade de querer analisar partidas de qualquer nível e qualquer país. Claro que a gente vai, de vez em quando, ter um jogo de Champions League, mas no dia a dia a gente está assistindo partidas de campeonatos muito alternativos, de vários países, jogadores muito, às vezes, desconhecidos. Trabalhamos também com jogadores muito conhecidos, mas de uma forma geral ele tem que ter esse entendimento que ele vai ter que deixar a paixão pelo clube e começar a gostar, entender futebol de uma forma ampla. Porque futebol, ele não é tão simples assim como a gente pensa. Cada campeonato tem a sua particularidade, cada campeonato tem a sua característica. E não digo nem um país, né? Quando a gente fala da Inglaterra, por exemplo, a gente fala hoje da Premier League sendo a maior liga do mundo, com um estilo de jogo bem agradável aos olhos ali, né, dos torcedores. É um campeonato bem aberto, um campeonato bem rápido, mas quando a gente começa a pular para outras divisões inglesas, a gente vê que a história já muda. Então, por exemplo, quando a gente chega numa League One, que é a 3ª divisão inglesa, ela já tem uma característica muito mais ortodoxa que a gente conhece do futebol inglês. Então, quando a gente, né, um 4-4-2, um futebol mais bola longa, cruzada na área, então isso acontece em vários campeonatos do mundo, tá? Então, para quem quer ser um analista, isso tem que ser levado em consideração também. Ele tem que ter essa visão muito mais ampla do futebol de uma forma geral.